Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que na presente data recebe o seu representante legal da Fundação Educativa Cultural de Pacatuba, o senhor Natanael da Silva Salles, e seu defensor, o Dr. Baltazar Pereira da Silva Júnior, para eventuais esclarecimentos acerca do assunto da pauta. Gostaria de informar da instalação parlamentar de inquérito, através do requerimento de número 21/1/2014, do requerimento 16, que aqui está em nossas mãos. Foi instalado no dia 21 de janeiro de 2014, aprovado por 2/3 dos vereadores desta casa, né? E aqui está a assinatura de todos os vereadores. Depois foi nomeado os membros para compor a comissão, onde ficou o presidente, o vereador que vos fala, o relator, o vereador Pedro Correia da Silva, e membro, o vereador Antônio Fábio da Silva Araújo. Depois, como já falei, aprovado na casa por 2/3 do excelentíssimo senhores vereadores, cujo teor trata-se da instalação de comissão especial de inquérito, que deverá apurar o seguinte fato determinado: pagamento irregulares na área de publicidade, ausência de licitação e contrato de recursos do município repassados à Fundação Educativa Cultural de Pacatuba e ao senhor Luciano Alívio Martins. Eu queria dizer ao senhor Natanael da Silva Salles, ao senhor Baltazar, que fique bastante à vontade, podem conversar, viu? Aqui, essa comissão aqui é mais para apurar, nós realmente sabemos a verdade do que aconteceu com o dinheiro público do nosso município. Então, eu queria aqui fazer algumas perguntas. Boa tarde. Pois não. Acender a luz. Presidente aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma honra novamente, depois de um longo tempo, longe dessa cidade, que qual sempre me acolheu muito bem, que eu conheço alguns dos vereadores já desde 97, aproximadamente, né? Fui procurador-geral desse município, sempre tive um laço de respeito por essa casa e pelos vereadores dela, né? E também dizer que eu não estou só para ressaltar, na qualidade de defensor, porque o senhor Natanael não precisa, na realidade, de um advogado de defesa. Eu estou aqui somente para salvaguardar alguma pergunta que possa ser impertinente à matéria e que possa causar, que eu acredito que não vai acontecer, devido a eu conhecer muito bem os trabalhos dessa casa e não conheço bem o doutor, mas assessorado juridicamente por um colega de profissão de respeito, mas somente para intervir nos casos em que eu achar por bem pedir ao meu cliente para não responder. E ressaltando também que ele está aqui na qualidade de vice-presidente da entidade, devido ao senhor Cristiano estar ausente para tratar de assunto desse particular há mais de um mês. Ele veio responder as perguntas e vai respondê-las independente de qualquer coisa, as que ele souber. As que ele não souber, ele, claro, ele não atua em todas as áreas da fundação. Eu peço ao senhor que determine um prazo razoável para a apresentação da documentação, bem como essa documentação que o senhor solicitou e não estipulou o prazo. Eu aconselhei o senhor Natanael a, logo após essa audiência, o senhor dar um prazo para que a gente forneça a documentação sem nenhum problema. Certo? Então nós estamos aqui, o senhor Natanael está à disposição, está aqui a ata que o nomeou vice-presidente para juntar os autos aí, bem como forneceremos todas as documentações que
esteja em nosso poder, lembrando também que a Prefeitura tem toda essa documentação com arquivo dela. Obrigado. Eu queria primeira pergunta ao senhor Natanael da Silva Salles. Se o senhor que representa a entidade, que agora foi comunicado que é o vice-presidente desta entidade, quantos membros tem a entidade que o senhor preside? Só quero que o senhor me informe quantos membros tem a entidade que o senhor preside. Boa tarde. Sim, aqui tudo. Boa tarde, senhores vereadores. Alô? Oi. Boa tarde, senhores vereadores. Para mim é um privilégio estar aqui nessa casa, né? Casa do Povo. Casa que vem representando muito bem o município. É o seguinte, vereador, o número de membros consta na documentação com Vossa Senhoria pegou agora aqui nas mãos da ata, né? Presidente, pela ordem, membros ou associados, só para o senhor Natanael entender. Membros que ele pode estar falando aí seriam dos conselhos e das diretorias, certo? Aí, quantos associados aí seriam, quantas pessoas normalmente participam da eleição, por exemplo? Se o senhor quer saber? Pronto. O senhor repete? Pronto. Quantos associados teriam na associação? A entidade. Os associados hoje, senhor presidente, eu queria aquele prazo, certo? Que a gente não trouxe na documentação, né? não foi comunicado, não foi pedido aqui no ofício que foi mandado à fundação, não foi pedido em relação a isso, certo? Então isso, a documentação pode ser fornecer em prazo de 48 horas. Presidente, desculpe interromper, assim, só para... não é fazendo defesa, mas é porque ele não está entendendo, assim, eu posso ser mais claro, me dirigir direto a ele? Não, se dirige a ele, pode informar, essa informação ele responde. O que ele quer saber, por exemplo, na última sessão que teve a eleição da fundação, vocês se lembram mais ou menos quantas pessoas tiveram? 100, 50, 30, 20? Porque eu sei que você não sabe. Pode responder? Pode. Na sessão dessa que teve de 2012, tinham 25 pessoas presentes. Segunda pergunta. Diga-nos. Só uma pequena observação. Na verdade, o doutor sabe muito melhor do que eu também. Nós, como advogados, nós não podemos, nesse momento, a sessão entre os senhores vereadores, membros da comissão e a pessoa que está sendo ouvida. Nós, como advogados, a gente não pode fazer isso, o uso da palavra aqui, né? Na verdade, se tiver que me dirigir, eu tenho que me dirigir particularmente ao vereador e ele aqui, porque na verdade a palavra só está com eles, né? Porque eu pedi, eu passei para ele. Correto. Obrigado. Segunda pergunta. Diga-nos, como uma pessoa pode fazer parte da entidade que o senhor é vice-presidente? Sócio, né? Eu acho que a entidade, a fundação hoje, é o seguinte, as pessoas que para fazerem parte tem que ser colaboradores, são os colaboradores, são os membros, fazer parte, ser membro da fundação, e isso que faz as pessoas hoje fazer parte da fundação de Pacatuba. Terceira pergunta. Como acontece a alternância de poder na entidade que o senhor preside? Explicando melhor. Como o senhor chegou à vice-presidência dessa entidade que o senhor preside? Eu tive muito poder, vereador. Eu tive poder, né? Eu acho que é uma palavra muito forte para uma fundação, né? Uma fundação ela é regida de colaboradores, pessoas que ajudam e que se interessam a fazer parte daquela fundação. Então as pessoas que estão lá hoje são pessoas que fizeram parte foram colaboradores
e hoje fazem parte da fundação porque foram convidados, ou quiseram, ou se interessaram. Isso é que hoje a fundação é isso, as pessoas que fazem parte são pessoas que participam, ajudam, né, a fundação, porque a fundação, você sabe que a fundação não tem fins lucrativos, né, a fundação não tem fim lucrativo. Então as pessoas que hoje trabalham lá, que hoje as pessoas que ajudam a fundação são colaboradores. No dia dessa votação, o senhor chegou à vice-presidência, houve alguma assembleia? Com certeza, teve sim. Para a comissão ser escolhida, é isso mesmo. Nessa assembleia, quem votou nessa assembleia? Quem vota? As pessoas que estão aí, presidente, vice-presidente, mas as pessoas que estão aqui, o que é que eles são? É no papel. Fora o presidente, o vice-presidente, os demais. O primeiro secretário, o segundo secretário, é o tesoureiro, tem tudo. Tudo que vocês, a sua ajuda em relação a isso, está aí na documentação que o senhor pediu. O senhor tem conhecimento de que a entidade, que o senhor é o vice-presidente, assinou o convênio em 2009, 2010, 2011 com a Prefeitura Municipal de Pacatuba? O senhor tem conhecimento que a entidade, que o senhor é o vice-presidente, ela assinou o convênio em 2009, não tenho conhecimento em relação a isso. o senhor não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Onde ficam guardados os documentos contábeis da entidade que o senhor preside? Fica guardado na fundação. E onde é essa fundação? No endereço que consta na ata. No endereço que consta na ata, fica guardado na fundação. O senhor tem ciências de que o convênio obriga a conveniada a guardar por 5 anos toda a documentação referente ao convênio e que a Prefeitura poderá pedir esclarecimentos à conveniada durante esse período? Pela ordem, presidente, ele respondeu há pouco que não tinha conhecimento dos convênios firmados antes do mandato dele. Agora eu queria que ele respondesse de novo. Só essa pergunta aqui, me diga aqui uma coisa: como é que Vossa Excelência é vice-presidente de uma entidade que assina convênio com a Prefeitura e Vossa Excelência não é conhecedora disso? Como é que Vossa Excelência é vice-presidente, é o segundo maior cargo dentro da entidade, e Vossa Excelência não saber que assinou um convênio com a Prefeitura? Presidente, o senhor é o presidente da sessão? Da comissão. Da comissão? Aqui aqui consta outro nome. Mas, senhor presidente, é o seguinte: o meu mandato aí começou quando? Tem aí na ata aí. Não sei. Estou em 2012. Sim, mas eu não posso responder, senhor presidente, o que foi, o que teve antes. Só quero informar que, como o senhor foi convocado para dar esclarecimentos desta casa, o senhor tinha que vir para cá informado desde 2007, porque aqui esta casa já enviou dois ofícios à entidade. Um, no dia 3 de abril de 2014, e a entidade
não nos atendeu, pedindo a ata, que agora chegou aqui a ata, foi a única coisa que Vossa Excelência trouxe, a ata. Mas prestação de conta de 2009, nós não estamos nem pedindo 2007 não, nós só estamos pedindo os últimos 5 anos, 2009, 2010, 2011, e Vossa Excelência, como assumiu a vice-presidência, era para vir para esta casa aqui com informações do passado. E queria dizer mais ao senhor vice-presidente da entidade, que, como eu falei, no dia 3 de abril de 2014 nós pedimos todas aquelas documentações, atos constitutivos da Fundação Cultural de Pacatuba, regimento interno, registro de eleições da diretoria, cópia da prestação de conta da Fundação do período de 2009 a 2012, não obtendo resposta do representante da Fundação. E quando foi no dia 20 de maio de 2014, foi enviado outro ofício de novo para a entidade, e a entidade até o exato momento, e o vosso representante falava que não foi estipulado um prazo. Não foi estipulado um prazo. Foi pedido 2 vezes. E a Fundação e a entidade se nega a colaborar com a investigação. Presidente, novamente pela ordem, a entidade não está se negando. Eu queria que Vossa Excelência orientasse ao seu cliente e ele passe a informação. Queria que Vossa Excelência não usasse o microfone. Você tem todo o tempo permitido aqui para Vossa Excelência orientar o seu cliente. Mas não fale mais no microfone. Senhor presidente, eu vou pedir meu cliente para responder as perguntas, já que não vai ter assistência do advogado. Você tem todo direito de ele não responder nada. Eu estou lhe dando toda a assistência aqui. Eu estou abrindo aqui. Agora, você não pode usar o microfone. Estou querendo dizer que você pode orientá-lo, só não pode usar o microfone. Presidente, eu posso usar o microfone conforme o regimento se eu achar conveniente questão de ordem. É questão de ordem, presidente. Ele já se pronunciou inicialmente que não tinha conhecimento do fato, né? Ele não era antes nenhum mandato dele. Não estou querendo ensinar ao senhor nem o colega assessor dessa comissão, mas eu instruí a ele de que mandasse a documentação logo após ser ouvido nessa comissão, e falei ao senhor na abertura da sessão que logo que saísse dessa sessão o senhor fixasse o prazo que a comissão iria entregar. O senhor está dando toda a oportunidade ao meu cliente, mas de qualquer forma ele já respondeu perguntas. O senhor só está pedindo 5 últimos anos da prestação de conta porque estão prescritas pela Lei 9.537. Então não é favor dessa comissão só exigir os últimos 5 anos, se bem que a prefeitura deve usufruir todo esse período. Então aqui nós estamos para esclarecer os fatos. Então, o senhor está dizendo que ele está se negando. Eu queria Presidente, só um esclarecimento, chefe, tá? É porque eu acho que a soberania, na verdade, é da casa, é dos senhores vereadores, certo? CPI nenhuma, eu já participei de várias CPIs, você vê, se a gente estiver no Congresso Nacional, ninguém vê numa CPI, por exemplo, a Graça Forte estava respondendo ontem na CPI, ninguém vê o deputado interrogar a Graça Forte e o advogado responder no lugar dela. Isso não existe em CPI nenhuma. O advogado dá assistência ao seu cliente, orienta o cliente, mas ele não pode substituí-lo. Isso é básico em qualquer inquisição. E a CPI, os poderes do vereador, do parlamentar, na comissão parlamentar de inquérito, eles são similares aos poderes das autoridades judiciais. Isso está na Constituição. É regra básica, clara, certo? Então, nós, como advogados, nós não podemos, de modo nenhum, primeiro, estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, que eu também estou fazendo aqui agora, certo? Usando o microfone, tá debatendo com o vereador, porque não nos é dado esse direito. Nós estamos aqui para fazer a assistência aos nossos clientes. Como assim? Eu posso orientar o meu cliente no que ele deve dizer, mas quem diz é ele,
não eu. Certo? O Natanael, fazendo a pergunta ao Natanael, que para ele chegar a essa vice-presidência, para você chegar a essa vice-presidência, você já fazia parte dessa entidade. Com certeza. O que você ocuparia, o que você ocupava antes da vice-presidência? Colaborador. Colaborador. Era colaborador com a fundação. Da fundação. E esse colaborador não sabia nada dessa fundação? O seguinte, senhor presidente, quando a pessoa se vai ajudar alguma coisa, nós nas fundações, quando a pessoa chega lá na fundação para doar alguma coisa, as pessoas chegam com o sentido de doar, de ajudar, não com interesse em alguma coisa, certo? Então, se eu cheguei até lá hoje eu sou vice-presidente, porque eu ajudei e me interessei, certo? Me interessei a participar da fundação. A entidade, o senhor é vice-presidente, mantém escrituração contábil, fiscal e trabalhista dos atos administrativos que pratica? Não sei, senhor presidente. Não quer responder, é isso? Presidente, ele acabou de dizer não sei, não, eu não quero responder. Desculpe, senhor advogado. Não, eu não ouvi, eu fiz a pergunta. Ele respondeu o senhor. Pronto. Ele está dizendo que não sabe. Pronto. Desculpa também. Eu não tinha escutado. Quem são os nomes? Quem são os nomes que compõem o conselho fiscal da entidade? Que o senhor é vice-presidente? Nada, senhor presidente. Você tem toda a conselho fiscal. Você tem o conselho fiscal. Você fica no cada um. Sou Natanael. Aqui tem falando, vou dar uma lida aqui na ata. Onde fala dos seguintes membros: Cristiano Lima Menezes como presidente, Natanael da Silva Salles como vice-presidente, Carla Jovanca Marques de Freitas como primeira secretária, Luciane Alíbio Martins como segundo secretário, José Gomes Vieira Filho, primeiro tesoureiro, Paulo Jordano da Silva, segundo tesoureiro, Raquel dos Santos Souza, Relações Públicas, Antônio Guimarães Albuquerque, conselheiro. Esse conselheiro aqui é conselheiro fiscal? Ou é conselheiro? A pergunta é essa. Porque aqui tem conselheiro Jaqueline, desculpa, só terminando aqui. Antônio Celso Guimarães Albuquerque, conselheiro, Jaqueline Martins da Silva como conselheira, José Alderino Nogueira como conselheiro, Francisco Vanderberg Fernandes da Silva, suplente. Mas aqui não tem falando que é conselheiro fiscal. E a pergunta se esse aqui é o conselheiro fiscal ou só é conselheiro da rádio. Não sei, senhor presidente.
Aqui não. Nada não. Quem é o responsável pela direção da emissora da rádio Nova Pacatuba? Não sei, senhor presidente. Você não sabe dos convênios, não adianta nem fazer as perguntas. Presidente, eu queria só ressaltar aqui que eu vim representar a fundação, não vim representar a rádio. A fundação. A fundação mesmo. A fundação. A fundação. Eu queria aqui. Senhor presidente, eu queria pedir uma parte pela ordem aqui. Não, você peça a ele lá, você passa informações para ele, ele pede. Eu não estou falando de informação em relação ao que o meu cliente está respondendo. Eu só queria saber. Eu queria, primeiramente, perguntar qual é o prazo. Aliás, não era nem para me perguntar mais. Eu já fui enviado 2 vezes. Era para a gente aqui estipular o prazo. Não está mais perguntando qual o prazo que vocês poderiam enviar essa prestação de conta de 2009, 2010 e 2011. Queria que 8 dias. 8 dias já está bom demais. Não posso. Mas ele pode. Então, o senhor está junto também. Ele pode. O dia que o senhor presidente quiser, a gente entrega a documentação pedindo. Sexta-feira agora, nessa sexta-feira, dá para enviar a prestação de conta de 5 dias úteis, senhor presidente. Pronto, 5 dias úteis. Tudo bem, 5 dias úteis. Aqui nós estamos aqui. Só para ficar mais claro, o senhor Natanael, que ele disse que na época não fazia parte, ele fazia parte, não era vice-presidente, era apenas um colaborador. É dizer que em 2009, nos anais da Prefeitura Municipal de Pacatuba, não se encontra a prestação de conta. Não se encontra a prestação de conta de nenhuma secretaria conveniada com a rádio. De nenhuma. Dando um valor de R$48 mil anual. Em 2010, deixando de prestar conta as secretarias de infraestrutura, de gabinete e de assistência social no valor de R$8.400 em 2010. E em 2011 não prestou conta a secretaria de gabinete, infraestrutura, saúde no valor de R$10.900, totalizando um total de R$67.300. E infelizmente o representante da vice-presidente da entidade, que hoje está presidindo a vice-presidência, não sabe informar, não sabe de nada. Então eu queria aqui também, a partir desse exato momento, convocar o ex-presidente da entidade de 2009, 2010 e 2011, porque é inaceitável como um vice-presidente vem a esta casa para dar alguns esclarecimentos e não saber de nada. Então eu queria, mas é um direito que ele tem, que nos assiste, e convocar o ex-presidente desta entidade. Então eu queria que dar por encerrado por hoje. Presidente, eu pedi uma questão de ordem antes, queria reiterar. Presidente, eu queria saber, conforme o regimento da casa, né, de qual eu tive a honra de participar da elaboração deles, aprovado por Vossa Excelência, inclusive por Vossa Excelência que estava em mandato na época e reitera até hoje, que em nenhum momento se fala que o advogado não pode intervir, inclusive no Estatuto da Advocacia diz que o advogado deve intervir a qualquer momento onde achar que o seu cliente possa se incriminar ou está se prejudicando com a resposta. Deve ser sabedor dessa casa este dispositivo do qual eu posso enviar a lei,
está publicada no Diário Oficial e o nobre colega que consultou também na Câmara deverá saber. Em outro momento, não se fala em momento nenhum do regimento da Casa e não vamos confundir regimento do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado Federal com o regimento dessa Casa, sob pena de estarmos submetendo às vontades do Congresso Nacional e da esfera federal e estadual os regimentos dessa Casa, em que o advogado não pode apartar na questão de ordem. Então eu quero deixar claro e registrado que eu instruí meu cliente a responder perguntas básicas necessárias, caso assim a presidência dessa comissão, que no caso deveria ser o relator, conforme o regimento da Casa, quem deverá fazer as perguntas é o relator e não o presidente da CPI. Quem deve relatar o processo é o relator. Até o momento não vimos o relator fazer uma pergunta, por qual eu reitero que essa oitiva do meu cliente não deveria ser feita por vossa presidência, com todo respeito à sua experiência. Não preciso falar disso, né? É puxação de saco, porque eu falo em alto bom som da sua competência, mas estou falando de competência legislativa e legal, certo? Então, reiterando que a prerrogativa do advogado previsto no Estatuto da Ordem vai e deverá ser respeitada por esta Casa. Se necessário, inclusive eu queria que o senhor convocasse a Comissão de Prerrogativas da OAB, do qual está à disposição da gente, se achar necessário, em qual este advogado esteja usurpando da sua autoridade legal imposta por lei federal. Como já disse, ele pediu prazo de 5 dias úteis, o senhor disse que está faltando. Eu não estou respondendo, certo, doutor? Estou indagando algumas questões, fazendo um memorial básico. Ele pediu prazo de 5 dias úteis, ele não é obrigado a saber de tudo, né? Como todos sabemos, né? Nenhuma entidade de Pacatuba, seus membros sabem praticamente de nada. A fundação é fiscalizada pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel. Então, nós estamos à disposição. O que tiver de prestação de conta com a gente vai se entregar no prazo legal ou antes. O que não tiver, a fundação vai informar dizendo que não tem. Certo? Isso que eu queria deixar bem claro. E aí o senhor, no caso, por favor, se queira convocar uma outra autoridade, o convoque diretamente por ofício. Uma questão. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, novo colega, como uma questão de natureza jurídica, eu tenho que também explicitar, que eu coloquei claramente, não poderia ser diferente. Como advogado, eu sou o primeiro a defender a minha classe, minha categoria, o colega sabe disso. Todos nós devemos defender as prerrogativas, porque nós não podemos confundir as coisas. O que eu argumentei aqui, fui muito claro em relação a isso, é que o advogado, em momento nenhum, pode funcionar como substituto do seu cliente. Seja isso em uma sessão dessa natureza, seja em qualquer outra. É como uma audiência que eu estou com um cliente e o juiz está perguntando ao cliente, eu não posso estar respondendo no lugar do meu cliente. Obviamente, se durante aquele ato audiencial houver o cometimento de alguma irregularidade, alguma ilegalidade, como defensor da lei, porque o advogado tem esse status constitucional de essencialidade da justiça, eu devo naquele momento intervir e falar. Mas jamais eu posso funcionar como substituto do meu cliente. E foi sobre isso que eu me reportei aqui. O advogado não pode vir para uma sessão de uma CPI e citei um caso clássico que a gente acabou de ver ontem. Você está lá em qualquer CPI, eu perguntei, tanto na esfera federal, estadual como municipal. Não há um caso só onde o advogado vá e ficar respondendo às questões do seu cliente. Não conheço, certo? Se houver, e isso não constitui desrespeito à advocacia, pelo contrário, preservação dela, porque nós não devemos estar invadindo a esfera de atuação de quem quer que seja dos outros, sobretudo dos nossos clientes. Segunda coisa, todas as CPIs, todos os membros dela podem fazer perguntas às pessoas que estão sendo interrogadas. Em todas as CPIs,
sejam nos municípios, no Estado ou em nível nacional, os membros da CPI podem inquirir as pessoas que estão sendo, naquele momento, sabatinadas, participando da CPI. Não é só o relator sim, compete relatar. Relatar é pegar o produto do que foi discutido na comissão e compilar no relatório. Isso é que é relatar. Agora, perguntar não é relatar. Certo? Perguntar é uma prerrogativa de qualquer vereador que esteja participando, seja membro da CPI. Qualquer membro da CPI, inclusive o presidente, sobretudo o presidente, em qualquer CPI que a gente vai ver isso, o presidente sempre está perguntando também. Certo? Então, não há nenhuma ilegalidade nisso, não há nenhum abuso, não verifiquei, pelo contrário, nenhuma afronta a nosso ordenamento jurídico. Portanto, queria também consignar aqui a minha opinião. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, pedir a secretária desta casa para colocar na ata os 5 dias úteis, estamos dando a entidade os 5 dias úteis para prestação de conta de todos esses anos, de 2009 para cá, né? E também fazer uma nova convocação do ex-presidente da entidade, até porque o vice-presidente pouco falou e pouco sabe sobre a entidade, né? Trouxe uma ata onde perguntei pelo Conselho Fiscal e ele disse que estava na ata, e depois eu li aqui que tinha uns conselheiros, mas ele não sabe dizer se é o Conselho Fiscal. Então era melhor que convocasse, melhor não, queria que convocasse o ex-presidente. Não sei nem se o ex-presidente pega de 2009 para cá, não sei se são 2 anos, ou que tem que convocar os 2 ex-presidentes passados, né? Eu não sei qual é o regimento deles lá, se muda de 2 em 2 anos. E queria dar aqui por encerrado por hoje, né? Agradecer a presença do Natanael, a presença do Sr. Baltazar, e pedir para que, quando vir, traga realmente o presidente ou o vice-presidente que saiba da fundação alguma coisa, porque senão fica muito difícil. Muito obrigado. Mas não. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, nobre colega, como a questão de natureza jurídica, eu tenho que também fui citado, tenho que explicitar. O que eu coloquei claramente não poderia ser diferente. Como advogado, eu sou o primeiro a defender a minha classe, minha categoria, o colega sabe disso. Todos nós devemos defender as nossas prerrogativas. O que nós não podemos é confundir as coisas. O que eu argumentei aqui, fui muito claro em relação a isso, é que o advogado, em momento nenhum, pode funcionar como substituto do seu cliente. Seja isso em uma sessão dessa natureza, seja em qualquer outra. É como numa audiência que eu estou com um cliente e o juiz está perguntando ao cliente, eu não posso estar respondendo no lugar do meu cliente. Obviamente, se durante aquele ato audiencial houver o cometimento de alguma irregularidade, alguma ilegalidade, como defensor da lei, porque o advogado tem esse status constitucional de essencialidade à justiça, eu devo, naquele momento, intervir e falar. Mas jamais eu posso funcionar como substituto do meu cliente. E foi sobre isso que eu me reportei aqui. O advogado não pode vir para uma sessão de uma CPI, e citei um caso clássico que a gente acabou de ver ontem. Você está lá em qualquer CPI, eu perguntei, tanto na esfera federal, estadual como municipal. Não há um caso só onde o advogado vá e ficar respondendo às questões do seu cliente. Não conheço, certo? Se houver, e isso não constitui desrespeito à advocacia, pelo contrário, preservação dela, porque nós não devemos estar invadindo a esfera de atuação de quem quer que seja dos outros, sobretudo dos nossos clientes.
Segunda coisa, todas as CPIs, todos os membros dela podem fazer perguntas às pessoas que estão sendo interrogadas. Em todas as CPIs, sejam nos municípios, no Estado ou em nível nacional, os membros da CPI podem inquirir as pessoas que estão sendo, naquele momento, sabatinadas, participando da CPI. Não é só o relator, sim, compete relatar. Relatar é pegar o produto do que foi discutido na comissão e compilar no relatório. Isso é que é relatar. Agora, perguntar não é relatar. Certo? Perguntar é uma prerrogativa de qualquer vereador que esteja participando, seja membro da CPI. Qualquer um membro da CPI, inclusive o presidente, sobretudo o presidente, em qualquer CPI que a gente vai ver isso, o presidente sempre está perguntando também. Certo? Então, não há nenhuma ilegalidade nisso, não há nenhum abuso, não verifiquei, pelo contrário, nenhuma afronta a nosso ordenamento jurídico, portanto, queria também consignar aqui a minha opinião. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, pedir à secretária desta casa para colocar na ata os 5 dias úteis. Estamos dando à entidade os 5 dias úteis para a prestação de conta de todos esses anos, de 2009 para cá, né? E também fazer uma nova convocação do ex-presidente da entidade, até porque o vice-presidente pouco falou e pouco sabe sobre a entidade, né? Trouxe uma ata onde eu perguntei pelo Conselho Fiscal e ele disse que estava na ata. E depois eu li aqui que tinha uns conselheiros, mas ele não sabe dizer se é o Conselho Fiscal. Então, era melhor que convocasse, melhor não, queria que convocasse o ex-presidente. Não sei nem se o ex-presidente pega de 2009 para cá, não sei se são 2 anos, ou que tem que convocar os 2 ex-presidentes passados, né? Eu não sei qual é o regimento deles lá, se muda de 2 em 2 anos. E queria dar aqui por encerrado, por hoje, né? Agradecer a presença do Natanael, a presença do senhor Baltazar, e pedir para que, quando vir, traga realmente o presidente ou o vice-presidente que saiba da fundação alguma coisa, porque senão fica muito difícil. Muito obrigado.